Queria convidar você a estar orando comigo nesse momento. Pedir para que o Senhor se faça presente nesse lugar, para que Ele se faça à vontade, para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele alimente nosso espírito, para que Ele nos reanime, nos dê força para estar continuando essa semana, para que Ele tome conta da nossa nação. Estamos vivendo por tempos delicados, então precisamos orar, meus irmãos. Precisamos orar por nossas famílias, filhos, sobrinhos, netos, por tudo que tem acontecido, para que o Senhor continue fazendo a sua vontade. Sabemos que, acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Então, oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Pai, para prestar esse culto a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para Te agradecer pelos livramentos, por Tua proteção, pela provisão, Senhor. Nós estamos aqui para agradecer por nossa saúde, nossa família. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Senhor, queremos Te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos pecados que cometemos contra Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou antes de todas as coisas. Muito obrigado porque somos um povo escolhidos por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado tantas as coisas, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através dos louvores, da Tua palavra, Senhor. E tudo isso que irá acontecer aqui, ó Deus. Pai, que o Senhor se faça presente, que Teu nome seja glorificado, ó Pai. Senhor, estamos aqui, o Senhor conhece o íntimo de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, as dificuldades que estamos enfrentando, Senhor. O Senhor também sabe as bênçãos que temos recebido, porque sabemos que é o Senhor que tem nos dado. Pai, estamos aqui para Te agradecer, mas também para Te pedir por muitas coisas, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos apresentar orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, mas também por todas as coisas, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Entregamos a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer, Senhor. Nós muitas vezes imaginamos o que seja melhor para nós, mas o Senhor sabe, Pai. Sabemos que a Tua vontade é perfeita, é agradável. Ela é maravilhosa para nós, Senhor. Então nos ajuda a compreender aquilo que é a Tua vontade, ó Pai. Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, cada família representada, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque muitas vezes, apesar de ser um dia cansativo, um dia estressante, um dia em que muitas vezes somos tentados a pecar, Senhor, mas nós estamos aqui, ó Pai, para Te pedir perdão e para Te agradecer por todas as coisas. É por isso que nós Te pedimos, Senhor, se faz à vontade no nosso meio. Caminha aqui, Pai, entre o Teu povo. Ouve as nossas orações, Pai. Recebe cada louvor, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque estamos aqui. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui. É por isso que eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós estaremos lendo a palavra de Deus, que estará sendo projetada no Data Culto. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Agradecemos porque, apesar de tantas coisas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, tem nos dado força. É por isso que, com muita alegria, convido os irmãos a estar lendo junto comigo, em uma só voz, a palavra de Deus que encontra lá em Salmo 112, verso do 1 ao 3, que diz, todos, louvai ao Senhor, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém. Que a palavra de Deus se faça verdade em nossas vidas e que assim aconteça na nossa geração. Amém?
a nossa irmã Célia Maria estará com a oportunidade hoje, está louvando ao Senhor. E saia da igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus nos fala, né, na sua palavra, ele diz assim, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós teremos bom ânimo, né? Não desfalecemos, não nos entristecemos, estarmos sempre confiantes, tendo fé, né? É sobre o hino que eu vou louvar, que eu sei que aqui ninguém conhece. Vai passar. Amém? E, né, que a gente não ficamos entristecidos por coisa alguma, confiando em Jesus, porque Ele está no controle de tudo. Nós não estamos só, estamos com Ele. Ele é o nosso guiador, porque Ele nos guia, né? E isso é muito importante. Somos diferentes para aqueles que estão fora, que não conhecem a Jesus, né? Porque passamos por lutas, mas sabemos que temos um amigo juntinho de nós. Amém? Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluias! Louvado é o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dado a eles.
Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Aleluia, Jesus. É assim que o nosso Deus opera nas nossas vidas. Não é? Realmente a gente pensa que está tudo dando errado, que está tudo assim, que não vai ter chegar aonde a gente está vendo com os nossos olhos. Mas o nosso Deus, ele está trabalhando e fazendo coisas grandiosas. Uma vez eu estava aqui, aí um domingo, já faz tempo, o pastor Sandro ele estava aqui na frente, dando uma palavra. Aí ele disse assim: olha, eu não sei o que é que você está passando, mas Deus está falando a mim, ele dizendo, que tem algo para fazer na tua vida. Eu tenho um filho que me dá umas dorzinhas de cabeça, sabe? Aí eu disse, fiquei, né? Aí quando eu cheguei em casa, a Dejinha disse, Deus falou. Disse para mim, Deus falou, né? E realmente, né, veio a chegada desse bebê, né, que realmente o Senhor está no controle de tudo. Então, o nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, né? Eu sei que a gente acha que não vai chegar, porque a gente já falou tanto, já fez tanto, mas tudo é no tempo dEle. E quando Ele faz bem feito. Amém? Eu estou dando esse pequeno testemunho assim, para os irmãos realmente assim, confiar mais e crer mais, porque Ele é Deus de milagre. E Ele é um Deus que nos surpreende. Ele só faz surpresa nas nossas vidas. Amém? Amém, meus irmãos. Agradecemos a Deus porque realmente Ele prepara muitas surpresas para a nossa vida, né? Então, nesse espírito de adoração, de louvor, nós estamos agora no momento de gratidão e intercessão. Sabemos que Deus ele tem operado no nosso meio, Ele tem feito grandes coisas. Sabemos que temos pedidos de orações aqui presentes, né? Restauração de saúde, bênçãos para agradecer. Muitas famílias aqui precisando das nossas orações, pessoas que estão enfermas, nossa irmã Elaine precisando ali se recuperar, tantas outras, né? Agradecemos a Deus pela recuperação do nosso irmão Henrique. Também temos pedidos de orações, temos aniversariantes aqui hoje, né? Cadê a aniversariante que se encontra aqui hoje? Olha aqui, agradecemos a Deus pela vida dela.
uma bênção, que está sempre aqui conosco. Então, que Deus continue abençoando, concedendo mais vidas, né? Mais anos de vida para você na casa dele. Muito obrigado porque você sempre está aqui conosco e Deus abençoe, viu? Temos também a nossa irmã Sandra, que aniversariou. Temos o nosso irmão Aquiles, a nossa irmã Júlia. Teve o meu aniversário também. Temos bastante alegria de estar aqui porque o Senhor tem nos preservado na sua casa, né? Como é bom completar mais um ano de vida servindo ao nosso Deus. Podendo vir aqui na sua casa e dizer, Senhor, muito obrigado. Sabemos que, como diz aquele hino, temos por lutas passadas, mas o Senhor continua fiel, continua nos abençoando, continua trazendo surpresas para a nossa vida. Então, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe dos desertos que estamos enfrentando, mas também Ele proporciona mananciais em meio a esses desertos. Nós sabemos que alguns têm pedidos para apresentar, tem gratidão também para apresentar diante da igreja. Então, nós queremos compartilhar esse momento com vocês. Queria saber se existe alguém aqui, algum dos nossos irmãos que quer, de forma pública, apresentar um pedido ou agradecer por algo que o Senhor tem feito. A nossa irmã Grace. Amém. Estaremos orando. Olivia. Mais algum irmão? Nossa irmã Sandra. Eu também queria compartilhar uma gratidão ao Senhor. Amanhã, Daniele, né, minha esposa, vai estar completando 12 semanas. Então, a cada dia e a cada semana completada, nós agradecemos a Deus. Ficamos muito felizes por isso. Agradecemos a Deus também porque a pequena Heloísa nasceu com saúde. Nosso irmão André, junto com sua esposa Júlia, estão lá bastante cansadas, né, pastor? O pastor sabe muito bem. Mas agradecemos porque está tudo bem e louvamos a Deus pelas crianças da nossa igreja, né? Que Deus continue abençoando cada família e que essa igreja possa crescer e se multiplicar. Amém? Mais algum irmão queria compartilhar? Nosso irmão Jean. É um pedido muito real e muito necessário. Eu acho que todos nós, como igreja, como crente, como cristão, como evangélico, nós precisamos orar pela nossa nação, pelos governantes, por essa fase que estamos passando, pelo presidente, por todos que exercem autoridade. Estamos em um momento muito delicado, mas o que nos conforta é saber que o Senhor tem o domínio de todas as coisas, que Ele está com o controle de tudo em suas mãos, mas que Ele tem a misericórdia de nós. Mas sabemos que Ele sabe de todas as coisas, que a gente, como cristão, venha orar, venha dobrar nossos joelhos,
para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? Então, que Ele continue tendo misericórdia da sua igreja, do seu povo, da sua nação. Mas alguém tem um desejo de compartilhar, de agradecer? Se não, eu queria convidar alguns de nossos irmãos para estarem orando. Nossa irmã Grace, para estar agradecendo por cada bênção que o Senhor tem derramado. Nosso irmão Alexandre, por tudo que tem acontecido, por todos os pedidos que estão sendo apresentados aqui. Amém? Amém. Agradecemos a Deus por esse momento que, como igreja, nós fazemos, de agradecer pelas bênçãos, mas também de apresentar nossos pedidos. A palavra de Deus, ela nos traz um refúgio, diz que Ele ouve as nossas orações, Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos também que há um tempo certo para tudo, que no tempo dele as portas se abrem, algumas portas se fecham, bênçãos acontecem, desertos acontecem na nossa vida, mas tudo isso para que o nome dele seja glorificado, para que a gente possa crescer na fé, em graça, mas também que a gente possa se aproximar dele. Mas a palavra dele diz que há tempo para todas as coisas. O que nós não podemos é desanimar, é querer desistir das coisas. Saiba que o Senhor, ele tem um tempo certo para tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é o nosso Pai. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, que a gente não venha desistir, que a gente não venha desanimar. Ao contrário, que a gente continue tendo esperança acima de tudo. Amém? Então, dando continuidade no nosso culto, nós estaremos lendo a palavra de Deus.
de forma alternada, que se encontra lá em Isaías, capítulo 60, do verso 1 ao 5. De forma alternada, dirigente, congregação e todos. Diz assim a palavra do Senhor: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Congregação? As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Todos? Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Amém. Louvamos a Deus pela sua palavra. Nesse momento nós estaremos compartilhando com os irmãos as nossas atividades, estaremos compartilhando com vocês também aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Queria convidar os irmãos, cada um que estão aqui, para estar no próximo sábado. Nós teremos um culto jovem aqui, mas não é apenas para jovem. E você que está aqui, se considere jovem. Agradecemos porque nós estamos com um pastor de fora convidado, o pastor Daniel Oliveira, conhecido como Daniel Caveira. Então, um homem de Deus, e se você puder, esteja aqui conosco, vai ser bênção na nossa vida. Estaremos também com outra igreja que estará participando do momento de louvor. Esteja orando por cada momento que irá acontecer. Estamos também, meus irmãos, nos organizando para fazer o nosso bazar. Então, se você tem alguma coisa em casa que deseja ofertar para que a gente possa estar fazendo esse bazar, se você quer contribuir de alguma forma, ou então se você quer participar conosco, sendo um voluntário, nós estamos nos organizando. Então, me procure a nossa equipe, a liderança da igreja, algum dos nossos irmãos, algum dos nossos diáconos ou diaconisas. Então, diga, olha, eu quero ajudar, olha, eu tenho alguma coisa. Se você não tiver como trazer, a gente vai buscar, a gente dá um jeito, mas estamos nos organizando para isso. Também, se você tem o desejo de servir no ministério infantil, ou se você tem o desejo de ajudar em algum outro ministério da igreja, compartilhe conosco. Nós precisamos que toda a igreja esteja envolvida para que a gente possa avançar como igreja, que os irmãos possam estar se comprometendo com suas responsabilidades. Nós temos nossa escala de participação. Então, se você tem o desejo de participar, conversa conosco também de algum momento do culto. Mas nós precisamos estar junto como igreja. Amém? Queremos também agradecer, porque nosso pastor Márcio está aqui mais uma vez conosco. Agradecer por sua vida, por sua família, por seu filhinho. Agradecer também pela vida daquelas pessoas que estão nos visitando hoje. Então, aquelas pessoas que nos visitam, poderia nos dar um sinal para que a gente possa identificar. Nossa irmã ali atrás, seja muito bem-vinda. Mais alguém? A mãe da nossa irmã Olívia, né? Então, seja muito bem-vinda, viu? Agradecemos a Deus pela vida de vocês, são bênçãos aqui no nosso meio. Nosso irmão Eduardo quer falar? Meus irmãos, como é que nós fazemos como igreja? Como é a nossa saudação? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostou, fique com a gente. Então, é com muita alegria que nós recebemos os irmãos. Sintam-se em casa. Nós estamos aqui como uma família, como os irmãos puderam acompanhar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, mas também apresentando pedidos. Então, se você é visitante e não se sentiu à vontade, mas deseja compartilhar, procure nosso pastor Márcio,
procure a nossa equipe, os diáconos, compartilhe conosco. Se você precisa de uma visita, se você conhece alguém que está precisando de uma visita, compartilhe conosco também. Somos uma família, precisamos estar ajudando uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós precisamos abençoar e ajudar os nossos irmãos na fé. Então, nós precisamos ser obedientes a essa palavra de Deus. Amém? Queria convidar a equipe de louvor para estar aqui na frente mais uma vez, louvando ao nosso Deus, agradecendo por tudo, através dos cânticos de louvor e adoração. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que possamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nosso primeiro louvor, irmãos, tem por título Porque Ele Vive, né? Muitas vezes nos encontramos tristes, muitas vezes cabisbaixos, sem saber o que fazer, sem saber qual caminho seguir, né? Foi assim com os discípulos de Jesus naquela noite que viram seu mestre sendo preso e quando ele foi crucificado e morto. Eu acredito que para eles, naquele momento de sepultá-lo, foi um momento difícil, um momento triste e um momento que eles não conseguiam compreender, né? Como o Senhor que dizia que vinha para salvar, tinha perdido a sua vida. A morte tentou segurar Jesus, mas não conseguiu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e nos trouxe vida e vida eterna. Amém? E nessa noite nós estamos aqui alegres, porque ele vive. Então, se alguém tentar te colocar para baixo, se o inimigo tentar chegar e te dizer, você não é capaz, você não consegue, você não é nada, você não é ninguém, diga, eu sou feliz com Jesus porque ele vive. Amém? Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte Jesus, que vivo está.
Amém, irmãos? Então se alegre, porque o seu mestre vive, amém? E um dia ele voltará para nos buscar e levar para si, porque foi assim que ele disse: eu vou, mas eu voltarei, porque eu estou indo preparar lugar. E aquele que ele vai preparar lugar é porque ele tem um plano. E esse plano, ele é perfeito. Ele não é igual ao nosso, porque nós planejamos o amanhã, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. E esse plano perfeito, Ele veio, morreu por nós, derramou o seu sangue para nos purificar e foi preparar a morada para um dia vir nos buscar, para com eles estar na eternidade. Amém? Louve Jesus, o plano perfeito. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele me excitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Enquanto tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, Ele me excitou. Amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. A minha história parecia ter chegado ao fim,
a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Amém, irmãos. Por isso continue adorando a esse Deus tão maravilhoso. Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele é o plano perfeito e viva navegando nas águas do Espírito, amém? Porque um dia estaremos com Ele para todo sempre. Eu navegarei. no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo.
minha vida. Quer me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Senhor Jesus, queremos te pedir, ó Pai, que venha sobre nossas vidas, Senhor. Retira, Senhor Deus, da nossa vida aquilo que não te agrada, ó Pai. Senhor Deus, nos perdoa, ó Pai, porque muitas vezes deixamos, ó Pai, o homem falar, a carne vencer, ó Deus. Mas nós queremos te pedir, ó Pai, nessa noite, vem com teu Espírito, Senhor Deus, e enche, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Deus, tirando, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus, renovando o nosso coração, ó Pai, a nossa mente, Senhor, os nossos lábios, ó Deus, os nossos olhos, ó Pai. Purifica, Senhor Deus, as nossas mãos, ó Pai, para que possamos continuar fazendo a tua obra, ó Deus. Nos fortalece, ó Deus, nos momentos difíceis, ó Pai. Naqueles momentos que muitas vezes queremos parar, queremos desistir, ó Pai. Muitas vezes queremos olhar para trás, ó Deus. Mas não permita, Senhor Deus, com que nenhum que está aqui nessa noite, ó Pai, largue o arado, ó Deus, ou olhe para trás, ou queira retornar, ó Deus, mas que possamos prosseguir, ó Deus, para o alvo, que é o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer, ó Pai, a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ó Pai. Nos fortalece, Senhor Deus, porque sem ti nós não somos nada, ó Pai, mas contigo nós podemos todas as coisas, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, enquanto igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, enquanto família, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, enquanto cidadão, ó Pai, desta terra, Senhor Deus, a ser aquilo que o Senhor Deus preparou para as nossas vidas, ó Pai. Ser sal, ser luz, ó Deus. Que não sejamos, ó Pai, uma luz apagada, mas que sejamos uma luz que reflete, ó Pai, o brilho do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que possamos, ó Pai, influenciar, Senhor, e não ser influenciado, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não darmos ouvido ou emprestarmos os nossos olhos para o inimigo, ó Deus. Porque ele vem, ó Pai, para matar, roubar e destruir, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor. Abençoa, ó Pai, as nossas famílias, ó Deus. Traz vida, traz cura, ó Pai. Traz renovo, ó Deus. Traz, Senhor Deus, o vento do Espírito Santo, ó Pai. E sopra para bem longe tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Ajuda, Senhor Deus, a nossa nação, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, Senhor Deus, de joelho diante de Ti, ó Pai. Porque, Senhor Deus, a Tua palavra assim nos ensina, ó Deus, a nos chegarmos a Ti, ó Pai, em secreto, que o Pai que vem em secreto responderá, recompensará,
falará e não deixará, ó Deus, sem resposta, ó Deus. Senhor Deus, que os nossos ouvidos sempre estejam atentos à Tua voz, ó Deus. Não deixa, Senhor Deus, o inimigo semear em nosso coração aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Senhor Deus, que possamos dar as mãos uns aos outros, ó Pai. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos em amor, a vivermos em união, ó Pai. Quebra, Senhor Deus, todo o laço do inimigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Não permitas, ó Pai, com que pessoas mal intencionadas, Senhor Deus, venham semear nas suas mentes aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Que esteja quebrada agora, ó Pai, em nome de Jesus. Toda obra do mal, Senhor Deus, que se levanta contra nossas famílias, contra a nossa igreja, contra a igreja brasileira, contra a igreja de Cristo nessa terra, ó Pai. Senhor, nos desperta, Senhor, para que não sejamos pegos naquele dia, ó Pai, dormindo, Senhor, para que não sejamos, ó Pai, virgens e imprudentes, ó Pai, que em algum momento, achando que o seu Senhor não viria, pegou no sono. Mas nos faz, Senhor Deus, estarmos preparados, ó Deus, para nos encontrarmos contigo em glória, ó Pai. Sermos transformados, Senhor Deus, recebermos um novo corpo, ó Pai, um novo nome, ó Deus, sermos glorificados, Senhor Deus, assim como é a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. É isso que nós queremos te pedir, ó Pai. Perdão, Senhor. Perdão, ó Pai, pelas vezes que erramos, ó Deus. E nos fortalece, ó Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos fortalece, ó Pai, através do Teu Divino Espírito Santo, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, continue sendo pregada nessa igreja, assim como o Senhor Deus quer, ó Pai. Assim como tem sido desde o início, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, continue sendo exposta, ó Deus. Corações continuem sendo quebrantados, transformados. Famílias sendo curadas, sendo saradas e sendo salvas para a glória do Teu nome, Senhor. Porque não tem motivo algum, Senhor Deus, saímos dos nossos lares. Vimos até aqui, Senhor, se não for para Te glorificar, ó Pai. Que essa seja sempre, ó Deus, a intenção do nosso coração, ó Pai. Glorificar o Teu nome e ajudar o nosso irmão, ó Pai. Que essa seja, ó Pai, a intenção do nosso coração, ó Deus. Coloca em nós, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo. Nos enche, nos ajuda e faz, Senhor, com que possamos continuar, ó Pai, navegando, ó Deus, nas águas do Teu Espírito, ó Deus. Porque contigo, ó Pai, vale mais um dia do que 1000 na presença dos homens, ó Deus. Quem já provou a Tua presença, Senhor Deus, não quer estar em outro lugar, ó Deus, porque a Tua presença, ó Deus, faz a diferença, Pai. A Tua presença, ela é maravilhosa. A Tua presença, Senhor Deus, nos enche, ó Deus, a Tua Shekinah, ó Pai. E Te louvamos, Senhor Deus, porque podemos sentir a Tua presença a cada dia, Senhor Deus. Seja aqui, ó Pai, seja no nosso lar, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja fazendo feira, ó Pai, seja andando na rua, ó Deus. Porque o Santo dos Santos, ó Pai, Ele foi dado àquele que crê em Ti, ó Pai. E nós Te louvamos, podemos chegar a Ti, ó Deus. Vem sobre nós, ó Deus, com fogo purificador. Vem sobre nós, ó Deus, com o Teu amor, ó Pai. E nos perdoa, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito, Espírito.
desce como fogo. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nesse momento nós estaremos participando no momento de dízimos e ofertas, né? No momento de dedicação de vidas e bens. Então, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm se apresentado, né, como um sacrifício vivo. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que têm contribuído, que têm sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, para que essa igreja continue de pé, para que essa igreja continue proclamando o reino de Deus. Então, nesse momento, nós, enquanto estaremos entoando o louvor, os irmãos podem ficar à vontade para vir aqui à frente e trazer seu dízimo e sua oferta. Enquanto isso, também nós estaremos orando, entregando as nossas vidas, dedicando a nossa vida no altar do Senhor. Graça e paz, irmãos. Fiquemos em pé mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor. O louvor que diz: os guerreiros se preparam. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os
Meus irmãos, a palavra de Deus, em Provérbios 3, 9 e 10, onde sabemos que é um livro de sabedoria, diz o seguinte: todos, honre o Senhor com todos os seus... parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus... e transbordarão de vinho e seus lugares. Amém. Queria convidar a nossa irmã Célia Maria para estar orando, agradecendo ao Senhor por todos os dízimos e ofertas e cada vida apresentada. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queria convidar aqui nosso pastor Márcio. Graça e paz. Boa noite a todos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Grace. Deus abençoe a nossa irmã Grace pela visão acolhedora. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Deus abençoe a irmã Grace. Queria convidar os amados a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Deus abençoe a Dorinha, está nos visitando. Fez aniversário hoje? Dia 5. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, que lhe preserve em saúde, em paz, e que coisa maravilhosa, né? O filho do Homer, né? Vi pequenininho, que coisa bela, que Deus continue abençoando a vida do Caio. Ficou com vergonha, Caio? Deus te abençoe, Caio. Viu? Que Deus continue fazendo você crescer um rapaz forte e sadio para a alegria dos seus pais, né? E para a alegria de toda a sua família. Atos, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 22. Né? Nós vamos ler todo esse texto, né? Já vou adiantando para os irmãos que eu não pretendo expor todo ele, né? Só vou ler, fazer alguns comentários, e na próxima semana ou na outra quinta-feira a gente tem a oportunidade de pensar um pouco mais detalhadamente sobre outras porções desse texto, né? É um texto muito grande, é um texto muito longo, que requer um tempo mais aprofundado, mas nós estaremos dividindo em duas partes a mensagem dessa noite. Amém? Falaram eles, né? A tradução que eu estou utilizando é a Revista Atualizada, é a tradução que a maior parte dos irmãos tem aqui na nossa igreja. Vai ser, se você não tiver sem a sua Bíblia, né, está sendo transmitida aqui no nosso Data Culto, a Fiel. Amém. Melhor ainda do que essa. Então acompanhe lá, não acompanhe aqui não, acompanhe lá, que a Fiel é melhor do que essa. Falaram eles ainda ao povo, e sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000 homens. E no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, que não é o da nossa irmã Elaine, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram, ou perguntaram, indagaram, com que poder ou em que nome de quem fizeram isto? Isto o quê? Daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor de qual foi essa pergunta, essa indagação desse grupo de autoridades que, reunidos, colocaram esses dois apóstolos no paredão desse interrogatório. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e os anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado,
tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus Cristo é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contraditório, e mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não falassem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Mas, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-vos ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operava esta cura milagrosa. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais e dos sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor, que fizestes o céu e a terra e tudo o que nele há, que disseste por intermédio de Moisés, do Espírito Santo, na boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecerão os gentios e os povos imaginarão coisas vãs. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio que nós temos nessa noite de poder refletir um pouco sobre a porção da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo texto lido, te louvamos pelo privilégio que teremos nesse instante de ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que essa palavra produza no nosso coração consolo, edificação e exortação, e que todas as inquietações da alma possam ser colocadas de lado, para que na liberdade que há no teu espírito possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que assim seja, em um nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós estamos diante de um momento na vida dos apóstolos, né, Quem eram os dois apóstolos? Pedro e João, né? Pedro e João estavam aí, né, sendo interrogados, né, por um grupo de autoridades políticas e autoridades religiosas, né, que eles foram chamados para esse interrogatório por causa de uma cura. A cura está registrada no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, onde o texto nos diz que na hora nona, Pedro e João subiram ao templo para orar. Diz a Escritura que era um hábito, né, que não era apenas um hábito dos apóstolos, mas era um hábito ao longo da igreja. E há um versículo, inclusive, que nos faz, que faz menção de que a hora nona era uma hora reservada para a oração. Não é à toa que em Remédios, né, e em algumas igrejas no passado, tinha o culto da hora nona, que era um culto que acontecia de oração às 3 horas da tarde, e que aqui na igreja também nós tivemos a oportunidade de participar. Acho que antes da pandemia nós ainda estávamos fazendo esse culto da hora nona. Era um momento, nas quartas-feiras, que aconteciam às 3 horas da tarde, na hora nona. E era uma oportunidade que aqueles apóstolos tinham de ir para o templo para orar,
para abrirem os seus corações diante de Deus e oferecerem as suas súplicas, oferecerem as suas petições e também apresentarem a Deus, expressarem a sua gratidão pelas bênçãos recebidas. E naquele dia, naquela ocasião, o texto sagrado vai nos informar no capítulo de número 3, que Pedro e João vai orar, como habitualmente era de costume orar na hora nona. Eles encontram um homem que lá estava durante um período da sua vida, não sabemos quanto tempo, mas aquele homem que era um coxo, e era um coxo de nascença, ele já havia nascido com aquela deformidade física, e talvez é possível que ele fazia daquele local onde ele estava, próximo ao templo, o seu lugar estratégico, o lugar onde todos os dias, ou alguns dias, ele ia na expectativa de que aquele lugar fosse um ponto estratégico para que ele pudesse conseguir alguns donativos, para que ele pudesse conseguir sobreviver às custas das esmolas que recebia. Era um homem que era marcado fisicamente, mas também era marcado pela visão das pessoas que olhavam para ele de uma maneira diferente, porque naquele período da história, naquele conceito, daquilo que era alimentado pela religiosidade da sua época, as pessoas que tinham alguma deformidade física eram vistas como pessoas que não eram agraciadas por Deus, de que de alguma forma Deus não estava abençoando, não os tinham abençoado. E ainda havia, até mesmo entre os apóstolos, aqueles que olhavam para alguém que tinha alguma deformidade física e viam como se a pessoa tivesse um pecado, ou até mesmo um pecado que os seus pais teriam cometido. Nós vamos encontrar, durante o ministério de Jesus, uma indagação dos apóstolos em relação a uma situação como essa com Jesus, onde eles se deparam com uma realidade parecida e eles perguntam a Jesus: quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou os seus pais para que ele nascesse dessa maneira, para que ele nascesse com essa deformidade? Então, aquele conceito estava enraizado até mesmo no coração dos discípulos, até mesmo no coração daqueles que caminhavam com Jesus lado a lado e que ainda alimentavam esse preconceito no coração, esse conceito pré-estabelecido, fundamentado pela religiosidade daquela época. Então isso era muito triste, mas a Escritura vai nos dizer que naquele caminho que talvez fosse um lugar estratégico para aquele mendigo, e quando se encontra um lugar estratégico, onde se tem um bom fluxo de pessoas, e as pessoas que entram são generosas, geralmente as pessoas acabam tendo uma oportunidade boa de conseguir algum dinheiro, e porta de igreja é um bom lugar para isso. Até hoje, quantas vezes nós não tivemos oportunidade de sermos aqui recebidos por pessoas que em situação de dificuldade ou não, com a intenção de saciar a sua fome ou de manter o seu vício, mas que encontram na igreja uma porta aberta, uma oportunidade de chegar e de apresentar as suas dificuldades, as suas lamúrias, sendo realidade ou não, na expectativa de serem supridas financeiramente ou com algum donativo. Então a igreja, os templos religiosos, eles sempre eram vistos daquela maneira. No centro da cidade, inclusive, há algumas pessoas que têm aquele ponto estratégico, Hoje talvez nem tanto, mas há algum tempo atrás, já se sabia, quando entrava em determinadas ruas, que tinha pessoas ali, Tinha aquele homem e aquela mulher que sempre estava naquele lugar, naquele horário, Talvez alguns mais novos talvez nunca tenham percebido, mas os mais experientes certamente lembram, Realmente, na Ponte de Ferro tinha uma senhora, na Ponte de Ferro tinha um senhor que sempre estava lá naquele horário, na expectativa de conseguir alguns donativos, de sobreviver aos custos das esmolas que recebia, e aparentemente, por estar lá sempre naquele horário, deveria de alguma maneira conseguir uma renda, os donativos que podia de alguma maneira sanar a sua necessidade. Pedro e João passou por aquele lugar, e a expectativa daquele mendigo era que ele conseguisse uma oferta daqueles religiosos, daqueles homens zelosos que iam orar, e era uma oportunidade dele receber alguns denários, receber algumas moedas, que pudesse matar, comprar um pão, alimentá-lo naquele dia, e aí depois de todo um dia, já estavam às 3 horas da tarde, o sol estava alto, não sabemos se aquele homem já tinha se alimentado, quantas moedas aquele homem tinha recebido, mas o texto vai nos dizer que naquela ocasião, que eles estavam na expectativa de receber algo de Pedro e João, eles se deparam com 2 homens, que traz para ele uma realidade nova, algo que ele não imaginava. É interessante quando nós olhamos esse texto, do capítulo 13, capítulo de número 4, porque a cura desse homem acontece num período muito curto entre o ministério de Jesus e esse acontecimento.
E nós não sabemos se esse homem teve a oportunidade de conhecer Jesus, né? Onde ele estava, né? Quando em Jerusalém estavam acontecendo os milagres, né? Então, fazia pouco tempo, né? Não havia uma diferença muito grande. Onde aquele coxo de nascença estava quando Jesus operava os milagres, né? Quando as multidões iam até Jesus? Nós não sabemos, né? O texto bíblico não faz menção onde ele estava naquele momento, né? Naqueles 3 anos. Nós não sabemos porque ele não conseguiu, né, ser curado, né? Se ele conheceu Jesus, se ele se aproximou de Jesus, se houve algum contato, nada sabemos. Uma coisa é certa, a fama de Jesus correu por todo aquele local, né? Todas as cidades ao redor de Jerusalém, né, as cidades circunvizinhas, tiveram conhecimento da fama de Jesus, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que ele operava. Era impossível aquele homem não ter tido conhecimento de que em Jerusalém havia um homem que curava coxo, né, que curava cego, curava paralítico, né, e que até morto fazia reviver. Era algo extraordinário que estava acontecendo no meio do povo, mas de alguma maneira aquele homem não foi alcançado, pelo menos não pelo efeito dessa notícia. Se ele sabia dessas informações, não sabemos onde ele estava, né, mas é uma boa oportunidade, né, para quando chegar no céu você procurar, né, procurar aquele homem lá coxo, por favor, né, o pastor pregou naquele dia, lá na quinta-feira, e eu fiquei encafifado, né, com uma dúvida, né, e eu procurei todos os comentaristas bíblicos e ninguém conseguiu responder a maior dúvida que foi gerada no meu coração: onde estava aquele coxo que não foi alcançado por Jesus? Aí lá você procura ele para encontrar, para perguntar onde é que você estava naqueles 3 anos que Jesus não curou. E hoje nós vemos, meus queridos, que esse texto vai nos mostrar que Pedro e João se aproxima daquele homem e ele é impactado por uma novidade, por algo que vem sobre o coração dele numa oportunidade. Certamente ele ouviu falar, né? Se ele não ouviu enquanto Jesus estava lá em Jerusalém, se ele não teve esse contato, mas era impossível não ter tido essa informação acerca de Jesus. Então ele já havia até ouvido falar de Jesus, ele sabia dos sinais e dos milagres, e é possível, né, que se ele não estivesse naquela região, naquele momento, se ele não teve a oportunidade de ver Jesus, né, quando alguém lhe avisou, dizendo: olha, Jesus foi crucificado, né, morreu, né, foi sepultado, né, acredito que o sentimento de que a minha esperança acabou, né, as minhas expectativas todas ruíram, não há nada mais que eu possa fazer. Existe um filme, não é muito indicado que possa se fazer menção disso no sermão, mas existe um filme chamado Judá Ben-Hur. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. É um clássico do cinema, é um filme muito longo, acredito que quase 4 horas de duração. E no filme Judá Ben-Hur conta a história de um homem que foi condenado injustamente, e foi durante muitos anos fica longe, e quando ele retorna para Jerusalém, ele tem a oportunidade de retornar para Jerusalém, que era a cidade em que ele morava, na trama do filme, e ele procura a sua mãe, e a sua irmã, e quando eles encontram elas duas, ela encontra que elas estavam em uma vila de leprosos, e ele fica apavorado com aquela situação de perceber que elas estão naquelas condições, e ele passa a alimentar as duas, porque ele não queria que elas morressem de fome, mas também queria que elas fossem curadas, mas não havia um meio. Até que alguém falou, até que uma menina, uma jovem, sua amiga no passado, e que gostava dele profundamente, que eu amava profundamente na história do filme, vai dizer a ele, vai falar acerca de Jesus. Na trama do filme, aquela menina, ela estava no Sermão do Monte, foi o momento em que ela abraçou o Evangelho, que ela passou a seguir ao Senhor Jesus. E aquele homem agora, ele encontra em Jesus a oportunidade de curar sua filha, sua mãe, e a sua irmã, e aí quem conhece a história sabe, quem assistiu esse filme, quem não assistiu, vale a pena ver, ele vai atrás de Jesus e ele procura por todos os locais, até que ele chega exatamente no local, ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, as pessoas estão, enquanto ele está entrando para a cidade, as pessoas estão saindo, e ele começa a perguntar, vai, até que alguém pergunta: olha, por que a cidade está vazia? E alguém diz: é porque hoje Jesus o Nazareno está sendo crucificado. E aquele homem toma o coração de medo, de pavor, de angústia, porque não pode. Como é que pode? Ele é quem vai curar a minha mãe e a minha irmã. Ele corre até Jesus, e quando ele chega lá no monte do Gólgota, Jesus ele dá o último brado, e não havia mais tempo, Jesus já havia sido crucificado, e Jesus já havia rendido o seu espírito entregado ao Pai. Aquele homem volta para casa triste, porque não havia mais esperança. A esperança dele morreu diante dos olhos dele.
Mas aí há toda uma história, né, que o sangue do Senhor acabou alcançando lá aquelas meninas e elas acabaram sendo curadas. É um filme bonito, um filme interessante, que passa uma mensagem extremamente profunda. Esse homem, ele certamente, a expectativa que ele tinha de ser curado se foi quando ele teve conhecimento de que Jesus havia falecido. Ele talvez tivesse se deparado com várias histórias de pessoas que eram coxos e que tinham outras deformidades físicas e que foram curadas por Jesus. Era impossível não ter. Era impossível não alimentar no coração uma esperança, uma expectativa de também ser abençoado com tamanha graça. Mas agora Jesus está morto, Jesus está sepultado, Jesus não mais está entre eles, e Jesus, né, no capítulo 1, subiu aos céus. Então agora, né, como ver esse Jesus? Ainda havia alguns soldados que diziam que Jesus não tinha subido ao céu, né, que os seus discípulos no meio da noite haviam roubado o seu corpo. A esperança daquele homem, o desejo de ter a cura, de mudar aquela situação, 40 anos de sofrimento, 40 anos se arrastando pelo chão, 40 anos provavelmente, né, com várias cicatrizes, calos, né, nas suas mãos, em uma situação de humilhação social, porque ele era jogado no meio da rua, né, ele precisava mendigar para se sustentar, e a religião da sua época olhava para ele de uma maneira diferente, como se ele não fosse agraciado por Deus, como se ele não merecesse a graça de Deus sobre a sua vida, o seu favor imerecido. Agora nós vemos Pedro e João então chegando naquele local, e quando Pedro e João chegam naquele local, aquele homem estende as suas mãos em uma súplica, pedindo que ele pudessem de alguma maneira dar algumas moedas. Ele olha e ele implora, diz o texto, ele suplica, né? Então isso mostra que não foi um pedido comum, mas foi um pedido carregado de desespero, né? Um pedido de alguém que talvez tinha passado todo o dia e não tinha conseguido absolutamente nada, né? Tinha passado por vários religiosos que iam falar com Deus, mas permitia que a criação de Deus padecesse de fome na entrada do templo, né? E esse tipo de pessoa ainda continua bem viva nos nossos dias, pessoas que aparentemente sustentam uma religiosidade muito próxima das coisas de Deus, de muita devoção, mas tem alguém morrendo na porta do templo, né? Tem alguém mendigando na porta do templo, tem alguém suplicando socorro na porta do templo, e nós precisamos orar e pedir a direção de Deus para socorrer aqueles que estão ao lado, não só na frente do templo, ao lado, mas às vezes dentro do templo. Não apenas só mendigando a esmola física, uma questão financeira, mas às vezes emocional, às vezes de outras questões que nós precisamos ser instrumentos de Deus para abençoá-las. Pedro e João então olham para aquele homem que estava há 40 anos naquela situação, entregue a uma situação desastrosa, uma situação de desgraça, uma situação de luta, uma situação de sofrimento, né? O cara ninguém olhava para o cara com a intenção de ajudar, porque dizia, não, se foi Deus quem fez ele assim, né? Se foi Deus quem jogou ele nessa situação, Deus sabe o porquê, né? Deus está trabalhando no barro, né? Deus está moendo, né? Deus está botando no lagar, né? Quem somos nós para fazer alguma coisa, né? Ele é a borboleta, né? Ele é a largata que está lá dentro do casulo, né? Está se debatendo, deixa ele se debater lá, né? Ele nasceu assim, há um propósito de Deus para isso. Mas os olhos de Pedro olhou para aquele homem que estava esperançoso de receber as moedas, estava esperançoso em ter alguma coisa para alimentá-lo naquele dia, e os olhos de Pedro e João se voltam para aquele homem, a atenção deles se volta para aquele homem, e em vez de moedas que podiam saciar a sua sede, há uma palavra de cura, uma palavra de libertação, há uma palavra de poder efetuada no nome do Senhor Jesus. O texto nos diz que Pedro e João vai fazer a seguinte afirmação no versículo de número 6: nós não possuímos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Olhou para aquele homem, escravo naquela situação, entregue a uma situação de tristeza, de dor, há muitos anos, e Pedro e João olham para eles e primeiro faz uma afirmação interessante: nós não temos prata nem ouro, né? E não tem como afirmar como mudou a realidade daqueles que se dizem cristãos nos nossos dias.
Batemos no peito em busca de ouro e prata, mas não temos mais poder e autoridade no nome de Jesus. Temos grandes igrejas, grandes patrimônios, igrejas se tornando grandes empresas, comprando empresas, comprando emissoras disso, daquilo, rádio, televisão, tudo, um poderio terrível, milhões gerados pelo mercado da fé, porque o nome de Jesus é uma grande marca. Pode acreditar que o nome de Jesus ele vende mais do que a Nike, vende mais do que qualquer outro nome que se possa imaginar, ele é lucrativo, e infelizmente o mercado da fé tem se utilizado. Hoje muitos líderes religiosos, movimentos religiosos, denominações, igrejas, pastores, bispos, sacerdotes, reverendos, seja lá o nome que você quiser dar, podem bater no peito e dizer, sim, nós temos muito ouro e muita prata, mas não há mais poder no nome do Senhor Jesus para permitir que paralíticos andem, que cegos vejam, que milagres extraordinários aconteçam. Aí nós podemos afirmar, não, mas é porque esses milagres extraordinários só foram uma coisa lá do tempo de Jesus, tranquilo, mas porque não temos poder hoje para ver pessoas realmente transformadas, realmente mudadas? Se os problemas físicos, se as deformidades físicas foi um período da época apostólica, um cumprimento profético, tudo bem, mas como nós precisamos encontrar pessoas transformadas, pessoas centradas no poder de Deus, que não amem as vaidades, que não tenham o coração nas riquezas, mas que tenham o coração focado na presença de Deus. E como nós precisamos de líderes, de irmãos, de irmãs, de membros, de congregados, de uma liderança forte que diga, Senhor, nós não estamos interessados em ouro, em prata, mas nós queremos poder do alto para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para libertar aqueles que estão vivendo em situação de escravidão. Não só aquele paralítico que estava entregue, arrastando pelo chão há 40 anos, mas há tantos escravos que andam, há tantos escravos que vêm, que ouvem, que vão para um lugar para o outro, mas o seu coração é triste, no seu coração há amargura, no seu coração há dor, no seu coração há tristeza, no seu coração não há ânimo, não há desejo de viver. Nós precisamos mais do que nunca buscar Senhor. O Senhor sabe qual é a maior necessidade da nossa igreja, o Senhor sabe qual é a maior necessidade do teu povo, e a maior necessidade do teu povo ainda continua sendo no mesmo poder do céu, autoridade de Deus para falar e agir no nome dEle. Não é à toa que o Senhor Jesus disse, depois da sua ressurreição, avisou a Maria, avisou os discípulos, permaneçam em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém, porque vocês receberão autoridades para serem minhas testemunhas, para ir tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão a virtude do Altíssimo, vocês receberão poder para agirem em meu nome, e adiante levarem essa mensagem de salvação e do reino. Aquela autoridade, aquele poder que estava sobre Pedro e João, também deseja repousar sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Talvez não para fazer paralíticos andar, cego ver, coxos andarem, mas uma coisa é certa, o Senhor deseja nos usar como instrumento, o instrumento para fazer transformação na vida do outro, para fazer com que a vida do outro, a vida de sofrimento e dor possa encontrar uma ruptura, encontrar um novo começo a partir do momento em que nós entramos em sua vida, porque em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para dizer, ande, para dizer que a cura seja efetuada, para dizer que continue seguindo em direção à vontade de Deus. Esse crime, essa atitude, esse milagre extraordinário foi a razão pela qual aqueles homens foram levados para serem interrogados, julgados, e a intenção daqueles que levaram presos era que eles fossem punidos. Qual crime eles haviam cometido? Curar uma pessoa em nome do Senhor Jesus, anunciar, porque depois daquele milagre há uma pregação do apóstolo Pedro, do versículo 11 ao versículo de número 26, há uma pregação do apóstolo Pedro, onde ele vai falar acerca do Senhor, do plano, do projeto de Deus, e vai falar acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da missão de Cristo, da salvação de Cristo, e da ressurreição do Senhor, e esses foram os crimes da fala daquele homem. Aqueles homens agora estavam sendo levados porque
aquelas autoridades não aceitavam aquela posição daquele grupo. Pedro e João se tornou uma ameaça, porque aquelas autoridades enxergavam em Pedro e João um discurso que não condizia com a realidade da sua época, que não estava encaixado dentro da teologia judaica, que não agradava os ouvidos dos sacerdotes, dos líderes políticos e religiosos. E agora aqueles líderes religiosos fazem uma comitiva, né, e ressentidos, diz o versículo de número 2, ou seja, eles estavam magoados, porque quando nós pregamos a verdade, quando nós anunciamos a verdade, alguém fica magoado. É normal que seja assim. É normal que seja assim, né? Se a nossa pregação apenas atrai aplausos, se a nossa pregação não apenas aqui, mas individualmente, né, com o nosso evangelismo, onde você colocar a planta do seu pé, se a tua pregação, se você quando prega, quando evangeliza, apenas atrai aplausos, né, talvez tenha alguma coisa de errado. Né? Então você só está pregando bênção, você está pregando vitória, né? Você está precisando, né? Então quando nós pregamos o evangelho, tal como o Senhor Jesus pregava, né? Alguém vai fazer biquinho, né? Alguém vai ficar magoado, alguém vai ficar triste, né? Alguém vai ficar ressentido, e a tradução não atualizada vai dizer que aquele grupo ficou ressentido, fez biquinho, não gostou da pregação do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e do apóstolo João, não gostou do milagre que foi feito, e incomodou eles de uma tal maneira que eles vão lá, ressentidos, e o versículo de número 2, né, e eles olham e eles estão ressentidos com o fato de que eles anunciavam Jesus e anunciavam também a ressurreição dos mortos. Versículo 2 do capítulo 4. E aí eles tocou em 2 pontos, porque anunciavam Jesus e a ressurreição dos mortos, né? E a Escritura vai nos dizer que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então a pregação de Pedro e a pregação de João tocou na ferida daquela turma, foi na raiz do problema, anunciou Jesus e contrariou a doutrina da ressurreição na teologia dos saduceus. Resultado, ficaram enfurecidos. E a partir do capítulo 4, a igreja começa a sofrer uma perseguição implacável. É a partir do capítulo 4 que começa a perseguição contra a igreja. A intenção de matarem Jesus era que, matando Jesus, acabasse o problema. Mataram Jesus, mas a igreja continuou crescendo. Atos, do capítulo de número 2, vai nos dizer, nos finais do capítulo, a partir do versículo de número 42 e diante, vai nos dizer que a igreja estava consolidada, fervorosa, e no último versículo vai dizer que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja estava crescendo, estava florescendo. Dia de Pentecostes foram mais de 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, a rede estava sendo lançada, uma multidão estava sendo salva, e em decorrência disso, ainda assim, os judeus estavam tranquilos. Mas quando Pedro e João começou a anunciar Cristo com intrepidez, com ousadia, contrariando a teologia dos saduceus da sua época, a fúria daqueles líderes religiosos e políticos se voltaram contra eles. O resultado disso é que eles são presos, que eles são levados ao cárcere, e no dia seguinte eles são levados para o interrogatório. Eles estavam arrependidos de maneira alguma. Eles voltariam atrás nas suas palavras de maneira alguma. Havia um saldo positivo daquela pregação, do versículo 11 ao versículo de número 26, um excelente saldo positivo. Observe que no versículo de número 4 vai nos dizer que 5.000 homens se uniram à igreja. Amém? Se uma só pessoa se unisse, já estava valendo. Mas 5.000 homens se juntaram à igreja. É bênção, não é? Te convido para quinta-feira concluirmos essa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Nesses dias nós estivemos um pouco ausentes das redes sociais, mas eu queria desejar, demonstrar a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do Aquiles, pela vida do Pedro, pela vida da irmã Sandra, pela vida da Júlia, pela vida da Júlia, pela vida Jussi, pela vida da Jussi. Todo esse pessoal aí, eu acabei não falando com ninguém, não liguei,
Ainda bem que ninguém se desviou, está todo mundo aqui. Nem Pedro, eu falei com Pedro. Está aí de testemunho. Não falei com aqui, falei com ninguém, deixei todo mundo no vácuo. Né, o Alex me perguntou, pastor, vai amanhã? Né? Não foi, Alex? Não, se eu não responder, não é nada pessoal, é a correria do dia a dia, pode acreditar. Nem Pedro eu falei no dia, né? Hoje eu abracei Sandra, né? Mas eu abracei Pedro hoje. Né? Abracei Pedro hoje. E falei com ele ontem. Né? Então, é a correria do dia a dia mesmo. Né? E aquele sabe, né? Como é, aquele sabe. Mas que Deus abençoe. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos amados, fiquei muito feliz com as fotos do dia 7. Que Deus abençoe. Estive envolvido numa vigília do meio-dia até às 7 horas da noite. Por essa razão não estive, né? Mas estava com o coração lá. E quando eu entrei e vi as fotos, meu Deus do céu, não, eu digo, Jesus amado, que coisa maravilhosa. Esse povo aprendeu isso com quem? Isso é um povo rebelde, desobediente. Mas quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos continuar e nós vamos ver algo interessante aqui. Né? Vamos ver algo interessante no finalzinho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu que convido você a inclinar sua cabeça e fechar os seus olhos. Perdão pelo horário, nós passamos um pouco, mas não há para que nós prosseguimos. Quinta-feira estamos aqui, se assim o Senhor nos permitir, senão estaremos com o Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo conteúdo que nessa noite foi transmitido e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para que o Senhor possa nos dar disponibilidade de aplicar as verdades que foram compartilhadas. Perdoa nossas falhas, nossas imperfeições, nos ajuda dia após dia a termos uma vida centrada no teu querer, centrada na tua vontade. Protege até chegar nos nossos lares, que cheguemos em paz e em segurança. É o que nós te suplicamos no bendito nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.